O Mundial de Clubes já está entre nós. E se você clicou nesse vídeo aqui, imagino que você esteja tão ansioso quanto eu para essa competição que é completamente inédita na história do futebol. Já parou pra pensar nisso? Inclusive é isso que torna ela tão difícil de se projetar o que vai acontecer. Mas eu gosto do desafio e vou me propor essa difícil tarefa com vocês aqui, analisando com profundidade como chega o Flamengo para esse Mundial de Clubes, como ele vem jogando, quais adversários ele vai enfrentar e quais os principais desafios que ele vai ter pela frente, para que você chegue no final desse vídeo e entenda de verdade até onde ele pode ir nesse Mundial de Clubes. O grupo do Flamengo é o grupo D, que tem também Esperance, Chelsea e Los Angeles FC. A estreia vai ser contra o Esperance, que é o maior time da Tunísia, 34 vezes campeão nacional, tem também 15 Copas da Tunísia, aliás, ganhou os 2 campeonatos também nessa última temporada, então chega em grande fase. É um time centenário, muito tradicional, e que chegou nesse Mundial de Clubes pelo ranking de clubes africanos, ou seja, é um dos principais clubes do continente africano. A segunda partida é a mais esperada, né? Chelsea e Flamengo. Eu vivi para ver esse jogo. O Chelsea que chega numa temporada de recuperação na Inglaterra, né? Vinha de alguns anos muito ruins, como vocês já devem saber, teve uma injeção absurda de dinheiro na última temporada e aí mudou o time inteiro, tanto é que os caras só foram se encontrar de fato na temporada atual com um novo técnico, conseguiu voltar à Champions League depois de 2 anos fora e terminou a temporada papando a Conference League em cima do Real Betis de Antony, né? Devem ter visto esse jogo. Assim, não foi uma temporada espetacular do Chelsea, mas o saldo final foi muito positivo. E aí o Mengão encerra a fase de grupos contra o Los Angeles FC, time obviamente dos Estados Unidos, que só foi disputar sua primeira partida oficial em 2018. É um time muito jovem, mas que já foi campeão da MLS em 2022 e chegou em 2 finais da CONCACAF, que aí é a Libertadores da América do Norte e da América Central. Apesar de que perdeu essas 2 finais, sendo a última pro León, que seria o time mexicano que estaria nessa fase de grupos aqui do Mundial de Clubes, mas ele foi excluído pelo regulamento porque já tinha o Pachuca do México, que é do mesmo dono do León. Deu uma treta absurda. Fato é que o Los Angeles disputou um playoff, conseguiu se classificar e pegar essa vaga, e fica a título de curiosidade que os Los Angeles Galaxy tem Giroud e Lloris no time. Completamente aleatório. Tenho certeza que você não sabia onde esses caras estavam jogando e agora você falou, putz, é pra aí que eles foram parar. Hoje esse aqui é o time titular do Flamengo, inclusive colocando o Pulgar de volta aqui, que voltou de lesão na última partida e deve ser titular no Mundial, porque fez muita falta aqui nesse setor de meio campo, que foi o setor onde o Flamengo sofreu mais baixas esse ano, né? Tanto é que nos últimos meses o Felipe tem usado essa formação com 2 pontas, né? Cebolinha, o Michael de um lado, Luiz Araújo aqui do outro. Não é mais aquele Flamengo do começo do ano em que o Gerson era esse meia direita, que com a bola caía para dentro para preencher o meio campo e liberava a subida do Wesley pelo corredor. Pelas baixas no meio campo, o Gerson voltou a atuar aqui como um segundo volante, e aí o Luiz Araújo ganhou essa vaga aqui pela direita. Inclusive o Nico de la Cruz ainda não se sabe em quais condições e nem em qual partida do Mundial, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo ainda não se sabe quando ele vai voltar, então deve ser essa formação mantida no Mundial de Clubes. Outra mudança também corrobora com alguns detalhes que eu vou falar sobre uma nova tática do Felipe Luiz, é a permanência do Bruno Henrique aqui na frente, utilizado no primeiro na ausência do Pedro, mas mantido mesmo depois da volta do Pedro nos jogos mais importantes da temporada, né? Nos jogos mais importantes, quem tem jogado é o Bruno Henrique, e aí em partes porque o Pedro ainda não tá 100% fisicamente, mas também, e aí é a questão mais interessante, porque o Bruno Henrique se encaixou demais com um Flamengo esse ano que é mais acelerado. Veja bem, não é um Flamengo que passou a jogar no contra-ataque, ele ainda mantém e quer manter a posse de bola, mas é um Flamengo que, tendo a oportunidade de acelerar suas jogadas, tem feito isso, acelerando tanto pelas pontas, tanto por dentro, às vezes até em bolas longas aqui para a corrida do Bruno Henrique. É um Flamengo muito mais acelerado e muito menos cadenciado do que o Flamengo que a gente começou a temporada vendo o Felipe Luiz jogar. Esse jogo mais acelerado do Flamengo começa inclusive com a saída de bola mais lenta. Parece contra-intuitivo, mas isso que o Rossi está fazendo, que os zagueiros estão fazendo, de ser mais lento e mais cadenciado na saída de bola, serve justamente para você atrair cada vez mais a pressão do adversário para o seu campo de defesa. E atraindo essa pressão do adversário para o seu campo de defesa, vai existir mais espaço lá atrás para o Flamengo acelerar. E aí quando ele consegue um passe, quando ele consegue uma construção de jogada, que existe essa oportunidade, como agora com o Arrascaeta, para acelerar, aí ele acelera mais em direção ao gol, usando muita velocidade dos pontas, usando muita velocidade dos atacantes, quem quer que esteja nessa situação, porque forçar o adversário a correr para trás
é onde pode sair muitos erros defensivos do adversário. Então essa é um pouco da ideia do Felipe Luiz. Esse lance aqui também é muito interessante para mostrar que o Flamengo do Felipe Luiz, quando tem a bola no pé, não é um time mais que está interessado em ganhar campo do adversário, tendo a posse de bola, construindo o jogo pacientemente. É um time, na verdade, que está mais interessado em aproveitar as oportunidades de acelerar. Tanto é que depois de dar essa bola aqui, olha o pique que o Gerson e que o Pulgar aqui embaixo vão dar, sendo os volantes do time, para preencher essa área, para receber esse passe mais na frente, nesse jogo mais direto. Não à toa, né? Curiosamente, na verdade, coincidentemente, consegue fazer com que o Cruzeiro inteiro afunde dentro da área, e aí surge essa oportunidade para o Arrascaeta finalizar na entrada. E aí não é que o Pedro não conseguiria ser usado nesse esquema, é que ele traria soluções diferentes. Enquanto o Bruno Henrique seria essa opção de passe na profundidade, podendo cair para os dois lados, oferecendo essa opção de velocidade mais na frente, o Pedro faria isso daqui, ó. Jogaria mais de costas e ofereceria apoio, ofereceria o seu pivô, como ele acabou de fazer aqui, para servir outros jogadores. Aqui no caso o Arrascaeta acabou fazendo um gol assim. Acontece que nos principais jogos o Felipe Luiz tem preferido essa velocidade do Bruno, e também acho que ela conta e pesa bastante na parte defensiva do Flamengo, porque também não é segredo para ninguém o quanto o Felipe Luiz exige dos seus atacantes para que ele pressione, né? Pressione a saída de bola do adversário, pressionem depois do Flamengo perder a posse de bola, e aí talvez o fator físico que a gente citou pode ter influenciado para o Pedro não estar tão constantemente no time titular, mas também é interessante perceber que por esse fator de pressionar e querer ter a bola, não é um Flamengo que deixou de querer ter o controle do jogo, mas que quando tem a posse de bola, busca o que o Felipe Luiz chama de jogo de progressão, né? Essa busca por progredir no campo adversário com mais velocidade do que o habitual. Só não existe tanta progressão quando o adversário tá assim, né? Completamente recuado atrás. Aí, de fato, vira um jogo de mais paciência da parte do Flamengo, que exige um repertório maior de jogadas pelos lados, por dentro. E o Flamengo tem esse repertório, né? Na Libertadores, os placares costumaram ser baixos, mas estatisticamente o Flamengo criou uma média de 4 grandes chances por jogo. O problema muitas vezes é a conclusão das jogadas e não a criação delas. E aqui, como um exemplo desse repertório diferente de jogadas, eu tive que pegar esse lance do Léo Ortiz, que faz uma coisa mágica aqui, né? Percebe o espaço na sua frente e consegue achar o Arrascaeta da forma mais inacreditável possível. Um passe de trivela que quebra 2 linhas de marcação, um golaço coletivo do Flamengo. E essa situação de ataque contra a defesa deve se repetir na estreia contra o Esperance, que apesar de ele nadar de braçada na Tunísia, quando ele vai jogar a Champions da África, ele sempre é o time com menos posse de bola nas partidas. Então não acho que vai ser um time que vai pressionar o Flamengo em cima, acho que ele vai ficar mais recuado atrás, até porque é um time que quando tem a bola no pé, não tem muito repertório ofensivo, né? Um time que vai mais assim, meio na loucura pra frente. Eu vou mostrar um clipe aqui pra vocês verem que eu não tô exagerando e pra vocês verem também que eu assisti campeonato da Tunísia pra fazer esse vídeo aqui. Então se você chegou até esse momento e não se inscreveu no canal ainda, não enviou esse vídeo pra outro amigo flamenguista que tá louco pra ver esse mundial, eu não sei o que a gente tá fazendo aqui, irmão. Eu assisti campeonato da Tunísia e agora você vai assistir comigo. Só pra você ver que eu não tô exagerando. Olha aqui em cima, 10 segundos de partida, o Esperança é o time de branco aqui. E em vez de querer uma posse de bola mais trabalhada, ele quer o quê? Lançamento para frente para ir na correria dos seus atacantes, né? Os 3 atacantes são atacantes bem rápidos. Aqui inacreditável ter saído esse gol. Mas você vai ver durante o jogo, né? Eu fui percebendo isso e peguei esses lances aqui para te mostrar momentos que o Esperança ele vai mais assim na cara e na coragem para tentar fazer a bola chegar no ataque o mais rápido possível. Não tem muita jogada trabalhada e também tem essa tendência de perder gol inacreditável desse time. Espero que continue assim, mas existe essa tendência de ir pro ataque de qualquer jeito. Aqui em outro momento do jogo, você percebe que ele acaba de recuperar a bola, ó. Existe espaço para construir, existe espaço de passe curto, mas a mobilidade do time, o jeito dele jogar é lançamento para frente, é correria. E aqui tem 2 lançamentos na sequência e a bola até acaba saindo no lateral. Então não é um time que tem muito repertório, que eu acho que não vai perturbar muito o Flamengo, mas que vai querer acelerar e ter essa bola longa para correr dos atacantes o tempo inteiro. Já o Los Angeles FC deve sair um pouco mais pro jogo contra o Flamengo. Não acho que ele vai disputar a posse de bola, mas não vai se livrar dela tão fácil quanto o Esperance deve fazer. E aí o nome para ficar de olho não é o Giroud, até porque o Giroud tem sido reserva desse time. Quem tem jogado na frente é o Ordaz, esse atacante de 21 anos, que é muito mais
mais móvel que o Giroud, até porque ele potencializa o nome do time, que é Denis Bouanga. Esse camisa 99 aqui, gabonês, apelidado pela torcida de Boangode, para você ver o nível de moral que esse cara tem, que é sempre o jogador mais avançado do time. O atacante às vezes até volta para trabalhar mais a bola, fazendo com que ele fique mais avançado. Se você pegar um mapa de calor aqui do Los Angeles FC, você consegue ver que o 99 é muito mais avançado que os outros jogadores do time. Ele nem participa do momento defensivo, fica mesmo para concluir as jogadas aqui na frente. Se a gente pegar um clipe do Los Angeles FC, isso aqui é o clássico Los Angeles FC e Los Angeles Galaxy, você vê que ele tá marcando mais em cima, né? Não acho que ele vai marcar tão em cima contra o Flamengo, mas pode gerar mais espaço para aquele jogo de progressão do Filipe Luís que a gente falou, porque não é um time que vai ficar tão recuadinho aqui atrás. E aí, como você pode ver, ele até tenta construir mais o jogo. Inclusive, quem tá com a bola aqui é o Igor Jesus, ex-jogador da base do Flamengo. Ele tenta construir mais o jogo. E aí aqui um pouco do porquê Boangode é tão valorizado pela torcida de Los Angeles. Ele que tá com a bola aqui tem de fato jogado muito e feito a diferença na MLS. Como você pode ver, era o jogador mais avançado, não participava do momento defensivo e tá aqui de fato para concluir a jogada. É um cara muito habilidoso e aqui mostrou que também tem uma boa finalização de fora, tem que ficar de olho nele, Denis Bouanga. Agora, contra o Chelsea, o Flamengo vai estar em uma situação inédita, né? Enfrentar um time que tem mais qualidade técnica do que ele e que vai querer muito ter a posse de bola. Até porque o técnico do Chelsea é o Enzo Maresca, ex-auxiliar do Guardiola, que é fissurado por esse jogo de posse de bola, de muita troca de passe, um jogo mais lento da defesa pro ataque. E aí eu tô curioso para saber se o Filipe Luís vai querer brigar por essa posse ou se ele vai esperar mais atrás e deixar o Chelsea jogar. Talvez a melhor opção seja um meio termo entre as duas coisas, como o Real Betis fez no primeiro tempo da final da Conference League, que anulou completamente a criação do Chelsea. Porque o que acontece? O Enzo Maresca, como discípulo do Guardiola, também faz o seu lateral direito, que é esse daqui, vir para dentro na saída de bola para se juntar ao primeiro volante e fazer essa saída por dentro. Sabendo disso, o técnico do Betis não marcou tão incisivamente assim esses primeiros homens aqui do passe. Ele estava cercando eles sim para direcionar o passe, mas não estava pressionando eles no pé. Por quê? O que ele queria? Ele queria formar o que vocês vão ver aqui, que é praticamente uma gaiola aqui de 6 jogadores aqui, em volta desses 2 homens por dentro, que é o lateral direito e é o primeiro volante do Chelsea. Esses caras aqui são fundamentais para o jogo do Chelsea acontecer e eles estavam aqui sendo cercados pelos jogadores do Betis, marcando aqui não tão na saída de bola, mas marcando esse segundo passe. E aí o Chelsea não conseguia fazer a bola rodar por aqui, tinha que jogar por fora do bloco e demorou muito para entender essas dinâmicas e conseguir fazer essa saída de bola. Parece pouca coisa, mas foi justamente assim que o Betis marcou o primeiro gol da partida, porque aqui o lateral direito até chega a receber a bola, mas ele está cercado aqui por jogadores do Betis, o que faz com que ele erre o passe na sequência, né? O passe é interceptado, a bola sobra para o Isco e aí você tem uma situação de 4 jogadores do Betis correndo aqui contra 3 defensores do Chelsea, usando muito o que é a velocidade pelos lados. Antony do lado, Eze do outro, que foram os grandes nomes desse primeiro tempo do Chelsea. E aí o Flamengo é um time, como eu falei para vocês, que utiliza também, tem utilizado muito pontas e muita velocidade pelos lados. Foi justamente por esse lado esquerdo aqui do ataque do Betis, que seria o lado direito da defesa do Chelsea, que o lateral saiu e veio para dentro, que existiu mais espaço e foi por aí que o Betis fez o primeiro gol da partida. Agora, o erro que o Betis cometeu e que o Flamengo não pode cometer nesse jogo é deixar Cole Palmer livre ou pelo menos com menos marcação do que o necessário, porque o Betis fez isso no segundo tempo, né? Ele estava na verdade desde o primeiro tempo dessa partida buscando receber a bola em regiões como essa daqui, longe do bloco de marcação, longe dos volantes do Betis. Esses 2 aqui são os volantes do Betis e aqui ele está recebendo a marcação do ponta esquerda, que não é um especialista nessa hora de marcar, de defender. Tanto é que ele chama o cara para dançar, vai levando a bola, e quando você menos percebe, ele tá lá fazendo um cruzamento próximo da área, colocando a bola na cabeça do Enzo para ele conseguir empatar a partida. Então não pode deixar Cole Palmer livre de marcação. Tem cara de quem não joga bola, tem uma passada lenta, mas não se engane, porque ele joga muito e decide o jogo. Agora a gente vai começar a fazer conta aqui só por diversão. O Flamengo, ele é favorito contra o Esperance e contra o Los Angeles FC.
a pedreira, obviamente, é contra o Chelsea. O resultado desse jogo, que é o segundo do grupo, pode definir muito também até onde o Flamengo vai no mata-mata. E aqui a gente vai trabalhar só com hipótese, sem compromisso nenhum com a verdade. Porque se o Flamengo, por alguma razão, passa em primeiro do grupo, né, consegue um bom resultado contra o Chelsea, passa em primeiro do grupo, ele pega aqui, o primeiro do grupo D, o Flamengo, pega o segundo do C. No grupo C, o melhor time é o Bayern de Munique e o segundo melhor time é o Benfica. Se esse time aqui é o Benfica, Flamengo e Benfica nas oitavas, já é umas oitavas de final mais possível de se classificar. Não é fácil, mas é mais possível de se classificar. O grande problema é que aqui do outro lado, o primeiro do grupo B, inevitavelmente, na minha opinião, vai ser o Paris Saint-Germain, que é hoje o melhor time do mundo, 5-0 na final da Champions, não preciso ficar me explicando. Aí você pegar um Paris Saint-Germain numa possível quartas de final, já é complicado, já é bem mais complicado. Se o Flamengo passa em segundo do grupo D e não em primeiro, né? O Chelsea passa em primeiro, o Flamengo passa em segundo, aqui ele pega o primeiro do C, que pode ser o Bayern de Munique. Então, entre umas oitavas com o Bayern de Munique e umas oitavas com o Benfica, é mais fácil de passar umas oitavas com o Benfica. O Bayern de Munique eu acho que é um time mais difícil de ser enfrentado. O melhor dos mundos, o melhor roteiro possível, na minha opinião, seria o Flamengo passando em segundo para ficar esse lado aqui da chave e pegando o Benfica. Por alguma razão, o Benfica passar em primeiro do grupo C e ser Flamengo e Benfica aqui nas oitavas de final. Então, acompanhando o raciocínio, né? Porque se for Flamengo e Benfica nas oitavas de final, desse outro lado aqui, o time mais difícil que ele vai pegar é o Atlético de Madrid ou o Porto, porque acredito que o Paris Saint-Germain vai passar em primeiro do grupo, inevitavelmente. Então aqui você vai ter Atlético de Madrid, do outro lado você provavelmente vai ter Porto. Se você pegar Benfica nas oitavas e um Porto nas quartas, ou um Atlético de Madrid nas quartas, já dá pra sonhar mais do que Bayern de Munique, do que Paris Saint-Germain. E aí, entre a fantasia que eu acabei de bolar aqui, de Flamengo cair na semifinal, e aí é um grande problema cair na semifinal, porque desse outro lado aqui também, provavelmente quem passa é o Manchester City, então acho difícil o Flamengo avançar daqui, mas entre essa fantasia de semifinal e a dura realidade de cair nas oitavas, eu vou colocar que ele vai até as quartas. Quero que você também deixe aí nos comentários até onde você acha que o Flamengo vai ir, como tá a sua expectativa para esse Mundial de Clubes, e lembra de compartilhar esse vídeo com um amigo flamenguista, só um amigo flamenguista. Você mandar para um amigo flamenguista para ele conhecer o nosso trabalho aqui, que estou começando esse ano, e vai ser muito, muito importante essa sua ajuda. Fechou? É nóis. Vamos aproveitar ao máximo esse Mundial de Clubes.